lá, viu, gente, no Conexão Escola, tá? Então, depois, se vocês quiserem assistir de novo, vai estar lá, tá? E a matéria também. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim, Beleza. Então, vamos lá, ó. Então, a gente já falou, né, sobre essa divisão do território, e essa divisão, incluindo a criação de novas unidades da federação, que são os estados, toda a organização política deve estar de acordo com a Constituição Federal. Essa aqui é a Constituição Federal. Esse livrinho, que é o conjunto de leis, normas e regras. Então, por exemplo, aqui nessa Constituição, está dizendo que você não pode roubar as coisas da outra pessoa. Você não pode vir aqui pegar meu celular sem eu deixar. É nessa Constituição que está falando que o motorista, para dirigir, tem que ter uma carteira de motorista. É nela que fala que toda criança tem direito à educação, né? E todas as leis do nosso país, tudo que rege a organização do nosso país está nessa Constituição, nesse livro, tá? Cada país tem sua própria Constituição, com as suas próprias leis, então vai ter lei que vai diferenciar de um país para outro, né? Por exemplo, aqui no Brasil não há pena de morte, né? A nossa Constituição Federal não permite a pena de morte no caso de para crimes hediondos, né? Aqueles crimes mais graves, né? É só prisão. Lá nos Estados Unidos, a Constituição deles define que cada estado define essa lei. E aí, cada estado tem um conjunto de regras, de leis, e aí alguns estados têm leis que aprovam a pena de morte, outros não têm, né? E lá também a questão da maconha, né? Em muitos estados lá dos Estados Unidos já foi liberado o uso da maconha, né? Em certos casos, né? Para uso medicinal e tudo mais. Em outros não, né? Aqui no Brasil ainda é considerado uma droga ilícita, né? Então, essa, as leis vão variar de cada país, de cada lugar, de acordo com a sua Constituição, tá? Olha lá, é a lei máxima que limita os poderes e define os direitos e os deveres do cidadão. Então, ela que vai dizer o que você pode, o que você não pode fazer, o que você tem e o que você não tem direito. Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, tá? Então, ó, ela também define o nome oficial do Brasil, tá? Que é, na verdade, o Brasil é tipo uma forma resumida, né? O Brasil, ó, se a gente voltar aqui, ó, aqui dá para a gente ver, ó, é República, porque é o poder do povo, né? República Federativa do Brasil. Então, esse é o nome completo do Brasil, né? É como se eu falasse, vocês falam, professor Elias, mas o meu nome completo é Elias Rocha Silva. Então é a mesma coisa, República Federativa do Brasil. Tudo que for oficial do nosso país tem que ter o nome completo, né? Se você assinar um documento entre o Brasil e outros países, fazer um acordo comercial, tudo que for feito oficial do Brasil tem que colocar o nome completo, tá? Olha lá, o Estado ou Estado-nação, né, corresponde a uma instituição política e administrativa. Então, para o país ser considerado um Estado, né, o Brasil ser considerado um Estado-nação, ele tem que ter a política, que é aqueles que cuidam da organização da política no Brasil, que são os o presidente, os senadores, os governadores e tudo mais, e administrativa, aqueles que cuidam da administração do país, tá? Que para existir precisa de um território. Então tem que ter o povo, tem que ter os governantes e tem que ter o território, que nem eu falei para vocês, olha lá, com limites definidos, população e soberania. O que é soberania, professor? Soberano, normalmente a gente pensa soberano é o rei, aquele que tem o poder, né? Então, um país que é soberano é aquele que tem independência, né? Que não é dependente de outro país, né? Até lá a declaração de independência por Dom Pedro, nós éramos dependentes de Portugal. A partir do momento que nós declaramos independência, nós nos tornamos soberanos. Nós somos independentes, não estamos ligados a outro país, né? E autoridade para criar ou modificar leis, né? Então, emitir própria moeda, criar impostos. Então, o Brasil, dentro do seu território, o governo brasileiro
pode fazer tudo isso. Ele pode criar leis, pode modificar leis, pode criar sua própria moeda, que é o real, ou trocar, né? Nós já tivemos várias moedas no Brasil, já teve o, os réis, já teve o cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, né? E desde 94 nós temos o real, tá? Criar imposto e tal. E nenhum outro país pode interferir nisso, tá? Qualquer decisão sobre o Brasil, seu território, suas pessoas, sua economia, sua política, tudo, é só o nosso governo. Os outros países não podem interferir. Em nenhum caso, professor, só em casos extremos que algo esteja sendo feito pelo nosso governo que vá contra os direitos humanos. Por exemplo, perseguir uma parcela da população, definir, ó, nós temos que qualquer um que seja que tenha cabelo vermelho, né, que seja ruivo, não pode existir, então vai ser preso. Então aí os outros países, a ONU, né, através da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, todos os países podem fazer uma ação no país contra essa perseguição, né, para parar essa perseguição, né? Nós vamos, não tem mais salário mínimo. Aí deixa o povo na pobreza. Então, são em casos extremos que outros países, outras autoridades mundiais podem interferir, mas é muito difícil, né? Se o Brasil quiser criar um imposto na garrafinha de 10% na garrafinha d'água, eles podem, tá? E os outros não podem interferir, porque é algo da nossa autoridade, da nossa soberania, certo? Entendido até agora, pessoal? Alguma dúvida? Vou entender que não. Então, ó, a forma de organização política do Brasil é a república, tá? Olha lá, o que que é república, pessoal? República é a forma de organização política, né? Uma das formas de organização política. Existiram várias formas, né? Por exemplo, a monarquia, né? Em que o comandante é o rei, tá? A Inglaterra, por exemplo, é uma monarquia parlamentarista. Nós temos a rainha, que tem algum poder, mas todo o governo, a administração é feita pelo primeiro-ministro, que é o equivalente ao presidente deles, e os outros políticos, né, os outros deputados e outros políticos do governo lá, certo? Nesse regime, o povo escolhe seus representantes, olha lá, no governo por meio de eleições, tá? Então, nós vemos lá, ó, que, né, de 4 em 4 anos nós temos a eleição lá. Em alguns lugares é 5, mas aqui no Brasil é 4. Então, de 4 em 4 anos nós temos a eleição para definir, né? Nós temos a eleição de presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais, e a eleição para prefeito e vereadores, é ser feito separado, né, para não confundir. Então, nós tivemos agora, ano passado, a de prefeito, né, e logo nós vamos ter a de presidente e dos outros cargos, tá? Então, é feito de tempo em tempo. Então, se elege aquele que vai nos representar, diferente da monarquia, em que é hereditário, o poder passa do rei ou da rainha para o seu herdeiro, tá? Um caso de monarquia, por exemplo, que a gente pode dizer que ainda existe, é o Vaticano, né, que é a cidade-estado, que é onde está o centro da Igreja Católica, e o Papa, ele é considerado basicamente um rei, né, um príncipe, é uma monarquia, ele tem um poder absoluto, né, só que não é hereditário, né, porque ele não pode ter filhos, mas aí passa para o próximo Papa, que é escolhido entre os outros cardeais. Então, o poder passa de um para o outro. No caso da República, passa por eleição. Olha lá, o que significa república? Vem do latim, ó, res publicae. Olha lá, traduzido como coisa pública ou coisa do povo. Então, poder do povo, né? Olha lá. Além disso, no Brasil nós temos o presidencialismo, né? Em que nós temos o presidente, né? Diferente lá do outro, que eu falei que é o parlamentarismo, nós temos o primeiro-ministro, né? Então, ó, ele é responsável pela administração do país. Então, todas as questões
políticas econômicas, sociais do país, tem que ter o aval do presidente, ele que tem que tomar conta disso. É ele que é responsável por tudo o que acontece no país, tá? Claro que ele não consegue cuidar do país todo sozinho, então aí nós temos os senadores, os deputados e os governadores para ajudar, e os prefeitos, né? Mas tudo, no final, na esfera maior, é o presidente. Tanto que ele tem, inclusive, o poder de vetar decisões que os deputados ou que os senadores tiverem feito. Mas eles também podem vetar decisões que ele tenha feito, tá? Ele não tem poder absoluto, pelo menos na teoria, tá? Ó, das questões econômicas até a política de segurança externa. Então, é ele que vai definir, por exemplo, se o país vai entrar em guerra, tá? Vamos pôr lá que a Argentina resolve atacar e invadir o sul do Brasil, do país. É ele que vai definir que nós temos que entrar em guerra e defender contra a Argentina. Ou o contrário, se ele resolver invadir outro país, vamos pôr, ele cansa de lidar com algum outro país, como a Venezuela ou com outro país, ele pode decidir que nós temos que invadir o outro país. Claro que isso tem que ser aprovado pelos deputados, pelo Senado e tudo mais, tá? Federação é o Estado formado por diferentes unidades territoriais, né? Então, nós vimos lá os estados, o município e o Distrito Federal, né? Que tem governos e leis próprias, né? Além das leis federais, nós temos as leis estaduais e as leis municipais, né? Então, é uma unidade da federação, o Brasil é uma federação porque ela tem essa divisão em unidades territoriais, tá? Elas têm certa autonomia, mas devem obedecer à Constituição. Então, se a Constituição fala que é proibido, que não pode ter a pena de morte no Brasil, o Estado não pode ter pena de morte. Ele não pode criar uma lei que fale isso, tá? Então, ele pode ter leis próprias, mas desde que elas não vão contra as leis máximas, que são as que estão na nossa Constituição, né? E é o que o governo decidiu. E aí, pessoal, o governo, a política é dividida em três, tá? Três poderes, tá? Os três poderes, isso aqui vocês têm que guardar bem, tá? Tem que lembrar. Olha lá, eles são independentes, então cada um se organiza a si próprio, não é dependente do outro, não é comandado pelo outro, mas eles são coesos, eles se ajudam, né? Se auxiliam, certo? São categorias dos poderes políticos presentes na democracia. Então, a democracia, para ela funcionar, ela tem que ter essa divisão nos três poderes, tá? Para que não fique tudo na mão de um só, né? Também ajuda para que não haja muito, para que o poder seja mais balanceado, né? Um não tenha mais poder do que o outro. Olha lá, quando pensamos na política de um Estado, ou seja, de um país, né? Lembra, Estado com maiúsculo, nós estamos falando de um país, de uma nação, né? Um Estado-nação. Não é de um Estado, no caso, como o Estado de Minas Gerais, que aí vai ser com letra minúscula. Sua estrutura e organização existem três poderes. Então, quais são eles? Poder executivo, olha lá, poder legislativo e poder judiciário. Só o nome já nos dá um entendimento. Ó, executivo, executar. Então você já pensa, executar é fazer. Então dá para entender que é aquele que faz as coisas, né? Legislativo, vem de lei, legis, lei, tá? Vai ser aquele que cria a lei. E judiciário, é os juízes, é o poder que vai aplicar a lei, colocá-la em prática, tá? Então, lá, esses poderes são destinados, olha lá, acabei de falar, executar as resoluções, então, executar aquilo que é decidido pelo país, né, executivo, produzir as leis, que é o legislativo, e julgar os cidadãos, que é o judiciário, tá? Então, quando precisa ir lá no fórum para falar com o juiz, está lidando com o poder judiciário, tá? Quando os vereadores ou os deputados estão reunidos criando uma lei ou modificando uma lei, é o legislativo, né? Aqueles que criam as leis. E o executivo é o prefeito ou o governador ou o presidente, aquele que executa aquilo que foi decidido, tá? Aí ele que vai criar verba para definir qual vai ser a verba para a saúde, qual vai ser a verba para educação, o que vai ser feito para lidar com algum problema
desastre natural e por aí vai, tá? Então, vamos ver cada um deles. Primeiro, poder executivo. O próprio nome já pressupõe, ou o próprio nome já diz, é o poder destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país, né? Então, lá, presidência da República, ministérios, secretarias, órgãos de administração pública e conselhos de política pública, tá? Então, tudo relacionado com a presidência, tá? Olha lá, decide e propõe a presidência, o governador e o prefeito, tá? Sendo assim, ele decide e propõe planos de ação, de administração e fiscalização de programas, olha lá, programa social, então, Bolsa Família, tá? Por exemplo, educação, verbas para educação, né? Cultura, ajuda a teatros, a companhias de dança, de música e tal, né? Saúde, dinheiro para postos, para contratar médicos e tudo mais. Infraestrutura, construção das rodovias ou manutenção delas, ferrovia, porto, escolas, hospitais. Então, olha lá, a fim de garantir a qualidade e eficácia do mesmo. Então, é o executivo que vai organizar toda a estrutura da cidade, do estado, do país, tá? Então, lá, no município, o poder executivo é representado pelo prefeito e no estadual pelo governador, tá? Então, o executivo é aquele que executa tudo aquilo que tem que ser realizado no país, que vai executar e fiscalizar todas as ações no país, tá? Legislativo é aquele que estabelece ou que cria as leis, olha lá. Congresso Nacional, né, que é a Câmara dos Deputados, os deputados federais, né, o Senado, os senadores, né, parlamentos, no caso, quando tiver parlamento, que é o nosso caso, e assembleias, cuja atribuição central é propor leis. Então, eles que vão criar lá uma lei. Aí o deputado vai lá, um dos deputados vai lá e vai falar, ó, que vai propor um plano de uma lei. Vamos colocar, eu vou criar uma lei que é proibido o céu ser azul, né? Aí ele vai levar essa lei lá e os outros deputados têm que aprovar essa lei. Aí eles não, é certo, tá certo, não pode ser assim. Vamos criar essa lei. O céu não pode ser azul. Então eles vão criar a lei que no Brasil que é proibido o céu ser azul. Pode acontecer, por mais bobo que seja, pareça, eles podem criar. Tem vários deputados querendo criar leis aí que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, tá? A maioria, normalmente, quando é muito estranho assim, eles não aprovam, tá, gente? Eu tô só fazendo uma brincadeira. Então, eles vão criar essas leis para ajudar a conduzir a vida do país e de seus cidadãos, tá? Muitas vezes, na prática, deveria ser assim, criar lei que vai ajudar o povo e o país. É claro que, como a gente sabe, por causa da corrupção, muitas vezes são criadas leis que ajudam aqueles que eles querem ajudar, né? Então, eles criam uma lei lá é, que proíbe algo que poderia ajudar o povo, ou por aí, então, pode ser qualquer coisa, né? Então, muitas vezes isso acaba não acontecendo da forma como devia. Mas, poder legislativo, aquele que cria as leis, né? E ele também vai fiscalizar o executivo. Olha lá, ele que vai ver se o presidente está trabalhando direito. Se ele não vê que o presidente não está trabalhando direito, ele pode iniciar o processo de impeachment, né? Nós vemos bem isso nesses últimos tempos, né? Nós tivemos já 3 presidentes que foram retirados, né? Nós tivemos o Collor, lá na década de 90, 80 e 90, tivemos o a Dilma, né, foi retirada, e o Michel Temer também acabou saindo, mais ou menos dessa forma. Então, todos esses foram processos de retirada, né, de impeachment, certo? Que é quando o executivo define que o legislativo define que o executivo não está realizando o que ele deveria realizar. E, por fim, o judiciário, que é aquele que cumpre as leis. Se o legislativo criou as leis, quem vai colocar elas em prática, quem vai definir se uma pessoa foi contra a lei e deve ser punido por isso, é o judiciário, né? Que a gente mais conhece pelos juízes e promotores, né? Quando um marido, né, separa da mulher
e o juiz define que ele tem que pagar a pensão, é aqui, né? Quando alguém rouba e é pego, né, ou assalta, quando alguém mata outra pessoa, todos esses vão ser passar pelo juiz, né, julgados pelo juiz, né? Lá, além dele, promotor, que é aquele que defende, né, a pessoa, né? Desembargadores, ministros, que são apontados pelo presidente, né? E os supremos, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima, né? Você não conseguiu, você foi processar uma pessoa, perdeu. Você pode ir subindo e tentando cada vez mais. A última instância que você vai poder ir é no Supremo Tribunal, que são os ministros lá, Carlos Fux, aqueles outros ministros que tem lá, que a gente vê de vez em quando com aquelas capas pretas e tudo mais, tá? Então, eles são a instância máxima da nossa justiça, tá? O Poder Judiciário tem a função de aplicar a lei, né? Coloca a lei em prática, julgar e interpretar os fatos e conflitos. Então, tem a lei lá que define um ponto lá. É o juiz que vai ver, analisar a lei e analisar o que a pessoa fez. Se ele entender que o que a pessoa fez está mesmo indo contra aquela lei, ele dá uma punição para aquela pessoa, prisão, ou se não for um crime tão grave, pagar uma pensão, pagar uma cesta básica, coisa assim. Agora, ele pode analisar e ver que o que ele fez parece, mas não é o que a lei diz. Então, não foi contra a lei exatamente. Então, ele libera a pessoa, tá? Ou se não tiver provas, se a investigação não descobriu provas que vão dizer que a pessoa realmente fez aquilo, ele pode retirar a acusação da pessoa, tá? Então, ó, cumprindo a Constituição. E tudo isso, todos esses poderes têm que estar seguindo a Constituição. E é o Poder Judiciário que vai ficar de olho também no poder, tanto no Executivo quanto no Legislativo, né? Se um deputado cometeu fraude, se ele fez algo que é errado, é o Judiciário que vai condenar ele, né? Tirar o cargo, afastar ele, prender e tudo mais, tá? Então, ó, esse aqui mostra bem fácil como que, para entender como funciona os três poderes. Legislativo, eu elaboro as leis, ele cria as leis, ó, com a canetinha, ele cria, né? O judiciário, ele aplica, né? A balança é o símbolo da justiça, tá? Que ela deve ser equilibrado, não ter nenhum nem outro lado ter benefícios, né? E o executivo, eu administro, eu cuido, né? Ele cuida do que acontece no país, certo? Algo que vocês não entenderam, pessoal? Precisa que eu explique alguma coisa de novo? Não. Vai lá, Andy, depois eu vou querer saber se vocês entenderam mesmo. Bom, pessoal, nossa, falta 5 minutos, 3 minutos. Tudo bem, então, pessoal? Deu para entender direitinho? Tá tudo bem? Pode falar. Abre esses microfones aí, fala comigo. Das Deu para outras. entender. Hum? Deu para entender tudo. Das outras aulas também, tá? Pessoal, não tenha vergonha, tá? Se ficar com dúvida, pergunta. Às vezes eu falo um pouco rápido e tal, vocês podem falar para eu dar uma freada, tá? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida, não. Eu quero que vocês aprendam direitinho para depois não ter problema. Todos vocês já fizeram a prova diagnóstica? Eu Sim, não. Não? eu não fiz. Ó, vamos Eu fazer, não tô porque tem conseguindo prazo, viu, entrar. gente? Oi? Eu não tô conseguindo entrar. No aplicativo? Você pegou o e-mail para entrar? No aplicativo eu entrei, Hum. mas tem uma parte lá. Ah, não. A Michelle falou que era pra eu entrar pelo site do Estúdio em Casa. Ah, então ela explicou. Eu ia explicar Aí isso. eu, aí eu tentei entrar, só que parece que tá dando um erro. Aí, ó, deixa eu te falar. Você veio aqui. Deixa eu pôr aqui. Vem aqui, ó. Você entrou aqui, né, no site, avaliação diagnóstica, e veio aqui, né, no portal CIMAV.
Nesse aqui, né? Hum? Na hora de entrar, você tem que apertar esse botãozinho aqui, viu? Esse branquinho. Você não entra nesse Então, amarelo. eu apertei o branquinho, mas só que tá dando erro. Vai. Hoje eu vou tentar de novo No pra ver. aplicativo tá entrando normal. Tá, só não entra na parte da prova. Ai, gente. Pelo O que meu Conexão passaram pra Escola gente, também dá erro. só daria erro se apertasse o botão errado aqui. Mas, então, Eu não vou sei. tentar hoje de novo pra ver se dá certo. Tenta de novo. Qualquer coisa que você não conseguir, fala com a Marina, você pega ela impressa, tá? Que ela vai arrumar as Tá. impressas, que aí é melhor você fazer impressa do que não fazer, né, gente? Tá? Mas qualquer coisa, tenta de novo, depois qualquer coisa você manda mensagem, eu tento te ajudar, tá? A gente vê o que a gente faz. Pessoal, acabou a nossa aula. Pode ir saindo. Obrigado por todos, por ter a tua presença, tá? Aí, mais tarde eu mando, na parte da tarde eu mando atividade lá no grupo, no sala de aula, tá? No Conexão Escola. E aí eu aviso no grupo que eu já coloquei lá para vocês, tá? Pode ir saindo que eu tenho que esperar vocês sair para fechar. Tchau. Tchau, tchau.